Oi, gente, boa noite. Ju, você aqui de novo. Tudo bom, fofa? Cadê Joy? Eu tô aqui. Oi! Oi, quanto Boa tempo? noite. Então, né? Quanto tempo? Sim, Tudo deixa eu bom? me Aí, arrumar aqui. muito frio, é? Tá frio aí? Mulher, tá 5 graus neste momento. Nossa. Tô encapotadíssima aqui. Meu Deus, eu tô um cosplay de picolé aqui, mas tudo bem. Ah, eu gosto de frio, não posso falar nada sobre isso, né? Então, vamos lá? Deixa eu avisar aqui o pessoal. Voltou. Diante, né, dessa situação toda que a gente está vivendo, de tanta dificuldade, né, tanto caos, pandemia, isolamento, esses limites totalmente borrados aí entre vida pessoal e profissional, eu decidi trazer esse tema meditação, que ainda é um tema muito estranho para muita gente, né? Mas justamente por isso, né, tem muita gente ainda achando que é um assunto, uma prática meio mística, que não é para todo mundo. Então, eu decidi te convidar, Joy, que é você que foi minha professora, né? Minha tutora ainda, né? Minha tutora do coração. Para a gente falar um pouco sobre para quem que serve, né? Para quem que pode meditar, né? Se tem realmente uma distinção. Então, aproveitar para te agradecer por ter aceito, né, o convite. E a princípio, eu já queria que você dissesse para a gente, né? É para todo mundo pode meditar? Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite. Tá sendo muito legal estar aqui com você. E segundo, sim, essa resposta sim é para todo mundo que tiver, né? Não, Não assim, precisa ser um monge, né? Não precisa ser uma pessoa nossa, mega espiritualizada, tá lá no monte, nada disso, né? Eu e você, pessoas normais, não. podem meditar, né? Exato, né? Você não precisa estar nos Himalaias, não tem nenhum pré-requisito, né? Só seria leviano da minha parte dizer que é para absolutamente todo mundo, que a única contraindicação que existe para meditação é para pessoas que estão em tratamento psicológico. Isso sim, é bom que tenha um acompanhamento de alguém, né? Mas fora isso, tá todo mundo apto a fazer meditação e não tem pré-requisito, né? Tipo, eu tenho que ser uma pessoa calma, eu tenho que ser uma pessoa zen, eu tenho que ser uma pessoa espiritualizada, porque não é isso, né? Você pode se tornar uma, pode ser que não, né? Mas não é isso que vai estabelecer se você está apto a meditar ou não, porque a meditação traz benefícios para absolutamente todo mundo que se dispõe a praticar. Sim, sim. Inclusive, eu abri a caixinha mais cedo, né? Perguntando às pessoas o que que elas impediam de meditar. E aí veio muito dessa coisa de que não tem tempo ou de que é ansioso demais, né? Mulheres muito ansiosas. O que que você diria? Você já me avisou aí que tá entre é uma das clássicas, né? Das justificativas que seriam os impeditivos para que as pessoas não conseguissem meditar. Tem isso mesmo? Tipo, eu sou muito ansiosa, eu não tenho tempo, eu não sou muito agitada, não consigo parar em mim, não consigo meditar. Seria de fato um agravante, por assim dizer? É, de certa forma, né? Porque a ansiedade existe, a falta de tempo Sim, existe, claro. né? A gente não tá fazendo de conta, tá chamando ninguém de mentiroso. Isso existe, né? Sim, claro. Mas é justamente por causa disso, é justamente por você sentir que você não tem tempo, é justamente por você sentir que você é muito ansiosa, que você deveria procurar meditação. Não deveria, né? Mas que você se Poder é uma opção, é beneficiaria. uma alternativa, sim, sim. Eu acho Exato, que, na né? verdade, quando a gente. Eu acho que há uma falta de conhecimento também. Por exemplo, eu achava que eu não poderia meditar, vou trazer meu próprio exemplo, porque eu sou muito agitada, porque meus pensamentos são muito acelerados, minha mente é muito caótica. Eu achava, não, gente, eu já tentei de todas as formas, a história de todas as formas, né? Já tentei de todas as formas e não dá pra mim. Há anos que eu tentava meditar, não conseguia, aí, enfim, tô caminhando aí, né? Desde o início da pandemia, mais ou menos. Mas assim, é uma jornada, né? Porque não é exatamente fácil nem gostosinho, né? Exato.
Né? E tem essa questão de que a gente sempre se acha... Pode xingar na sua live? Pode falar Pode, palavras? claro. Ok. Eu xingo horrores. Porque a gente tem essa tendência de se achar a mais cagada do universo, né? Então, a minha cabeça é a mais agitada de todas, eu tenho a mais ansiedade, maior ansiedade do mundo, e a gente fica nessa pira, só que não é necessariamente verdade, né? Porque todo mundo, inclusive essa que você fala, sofre às vezes, né, com episódios de ansiedade, às vezes eu sinto que a minha mente está muito agitada, isso não é privilégio de ninguém, né? Isso é basicamente a maneira como a gente treinou, entre aspas, né, a nossa cabeça ao longo da nossa vida. A gente não tem controle sobre a nossa mente, é ela que controla a gente. E aí, quando ela fica despirocada, é isso que a gente vai sentir. A gente vai achar que é a gente, mas é a nossa mente que está em tudo quanto é lugar, né? Então tem essa questão que é bastante importante, né? Se a gente fica pensando, não, mas é que eu sou assim, a gente não vai fazer, né? Porque aí não tem jeito mesmo. Se eu sou assim, né, o que que adianta? Mas a gente tem que entender que a grande questão mesmo é a nossa mente, é como ela está. E também, mais do que isso, é que existe a possibilidade da gente mudar a maneira como a nossa mente funciona, né? Então, a gente ter mais controle sobre as coisas que a gente está fazendo, a que a gente dá atenção, a que a gente não dá atenção, esse tipo de coisa, né? Sim, sim, então, era nesse ponto que também que eu ia chegar, que quando eu comecei a estudar meditação e aí comecei a estudar budismo, é uma coisa que me pegou muito, eu sempre senti muita raiva, eu sempre fui muito inconformada e eu sempre ficava muito revoltada, queria quebrar as coisas, dizer desaforo, ainda sou, né, gente? Mas assim, com a meditação, eu descobri que existem formas de você não reagir e sim responder a essas coisas que nos acontecem. E eu achei isso muito foda, assim, muito fantástico. Porque, assim, à medida que você aprende a responder e não necessariamente reagir também, você para de deixar com que esses sentimentos, né, com que essa raiva, né, tudo que acontece com a gente não é que vai passar, vai mudar. Você só responde de uma maneira diferente. Essa pausa, né, que você chama também de caminho do meio, né, esse segundinho que você consegue respirar antes de ter essa resposta à reação. Então, assim, para mim isso foi muito fundamental, continua sendo. Às vezes, como o Joy falou, às vezes a gente fica cagado mesmo, a cabeça tá na merda, a gente responde na emoção mesmo, com raiva, vai na raiva, vai na emoção. Mas de modo geral, na maioria das vezes eu consigo fazer isso. E para mim foi muito, muito foda, porque eu não conseguia de forma alguma. E era um absurdo que as pessoas também não se revoltavam tanto quanto eu, não se indignavam, ainda tinha isso, né? A gente quer Uhum. que essa nossa reação também seja a reação do outro. Exato, né? E todo mundo vai reagir de uma maneira diferente, né? Vai ter gente que vai ficar triste, vai ter gente que vai ficar com raiva, vai ter gente que vai ter N, né, sentimentos, e os sentimentos não são errados, né? Existe essa visão, né, de que na meditação você vai virar um pé de alface, né? Então, de Não sente repente, nada, tá nem tudo xinga, inclusive, bem. xinga, Nossa, não sinto raiva, é tudo fica lindo, puta com ninguém, não, né? vira Você vira alecrim dourado. meditadora, exato. Você vira meditadora e automaticamente você vai para o mundo dos Teletubbies, onde tudo é lindo, né? Tem coelhinhos. Não é isso, né? A gente vai continuar sentindo essas coisas e não tem absolutamente nada de errado com isso. A questão é que isso não tome conta da gente, né? Que isso não se torne a gente. Então, quando você ficar putíssima, sair quebrando as coisas, era muito provável que você meio que metesse os pés pelas mãos nesse meio, né, Faz nesse merda, caminho tem que aí, voltar pedindo desculpas. Aí não, né? não, não se desculpa também, né? Porque depende da merda, depois você fica ali maturando aquilo. É uma merda. Ô, Exato. Joy, desculpa aqui, ó. Fernanda mandou uma pergunta pra gente. Qual o melhor tipo de meditação para quem quer começar? Ela disse que viu que existem vários tipos e fica perdida. Sim. O caminho normal, comum das pessoas é começar com meditações guiadas. E eu acho legal, né? Para você meio que colocar o pezinho na água e sentir mais ou menos como que é o esquema e essas coisas. Só que, né, e Comigo, aí é uma visão minha, né? Nem todo mundo concorda, mas essa é a minha visão. Eu acredito que a gente tem que se tornar independente, que a gente não tem que precisar de um áudio ou de alguém
guiando a nossa mente, o que eu deveria estar pensando, o que eu deveria estar sentindo, porque aí a gente vai ficar meio refém, entre aspas, né? E a gente não vai se desenvolver tanto quanto a gente poderia nesse processo todo. Então, meditação guiada é legal? É legal, né? É uma boa porta de entrada para drogas mais pesadas, digamos assim, né? Mas a partir do momento que você já está mais familiarizada, né, como funciona o processo, essas coisas, aí eu recomendo que você procure outras maneiras de meditar, no sentido de que seja você mesmo se guiando, né? Então, me fazendo merchan, mas enfim, na minha tutoria é justamente para isso, né? Então a gente experimenta várias técnicas, porque vai ter técnicas que algumas pessoas adoram, outras odeiam, né? Tipo, tem com mantra, tem com respiração, tem com Ah, isso, tem com aquilo, né? é Eu sei que difícil. você gosta de mantra, mas, Eu né? gosto de mantra, é. Mas não gosto de meditação guiada, não, porque eu só fazia relaxar e dormir, gente. Quando eu Exato. tentava com meditação guiada, eu só fazia relaxar e dormir. Só isso. E tem gente que fica muito aflita com a meditação guiada. Eu tentei algumas vezes, né? E eu achava um porre, porque quando ele falava, sei lá, inspira 3 vezes, daí eu tava na primeira ainda, ele já tava seguindo. Tipo, era um ritmo completamente diferente. É o tempo do Aí, outro, né? Não é o teu tempo. sim! Aí imagina que você tá, sei lá onde, mas eu não queria estar, sei lá onde, eu queria estar em outro lugar, sabe? Então eu ficava meio. Eu não quero ninguém falando que eu preciso fazer, né? Aí tinha um pouco de revolta minha, né? Então você tem que experimentar, né? É isso que eu sempre falo. A meditação é eminentemente prática. É claro que a gente precisa saber a teoria, a gente precisa saber o que está respaldando tudo isso, mas você vai saber mesmo o que funciona para você experimentando. Essa é a única maneira, né, de você saber com certeza isso daqui é legal, isso daqui não é tão legal. E Inclusive isso, no que diz respeito à autonomia, né, Joy? Porque assim, se tem exato. alguém dizendo para você que o caminho é A ou B, você também não vai saber qual que de fato funciona da melhor forma para você, né? Já que tem tantas Exato, e se a finalidade é o nosso autoconhecimento, né, não só controlar a ansiedade, todas essas coisas, mas a gente se entender melhor, é justamente experimentando que a gente vai saber o que faz sentido pra gente e o que não faz tanto sentido pra gente, né? Então, ter alguém falando que você deveria fazer já é um negócio que levanta minha sobrancelha, né? Tipo, não sei, né? Calma lá, né? Tem que ter uma simbiose muito boa, né? Entre quem tá te dando instruções, quem tá te ensinando, e a sua parte também de você conseguir avaliar o que tá fazendo sentido, o que tá legal, o que tá massa, isso aqui eu quero continuar, e o que não tá legal, né? E aí tem também as partes que quando a gente começa a meditar, nem sempre é gostoso, a gente vai experimentar alguma agitação, a gente vai experimentar alguns incômodos, e a gente ir só pelo caminho do gostoso também não é legal, né? Então a gente precisa ter uma boa instrução, uma boa guiança nisso, para que a gente consiga enfrentar o nosso desconforto de uma maneira legal, né? Que seja saudável. E também para a gente não largar a mão e querer sempre as coisas mais facinhas, porque não é isso que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa prática, né? Então, a gente está desacostumado a se desagradar um pouquinho, e eu não estou falando que meditação é se desagradar, né? Eu estou falando que a gente enfrenta algumas coisas na meditação que normalmente a gente sairia correndo para as colinas, tipo, eu não quero isso aqui. sim. Mas é justamente a gente se acostumar com isso, né? Ficar familiarizado, não, tá tudo bem, então uma bosta, ok. Então eu vou ficar aqui, né? Respira, calma, observa, e aí sim você vai desenvolvendo essas coisas, né? Então é muito mais por esse caminho. De repente seu volume ficou super baixinho. Tá baixo, né? Agora, bom, eu aumentei aqui, mas tá no máximo. Acho que tá dando pra vocês ouvirem, gente. Eu nem falei oi pra vocês. Pra Tá mim dando pra tá vocês muito ouvirem? baixo. O pessoal tá ok. Acho que tá, né? Queria te perguntar outra coisa aqui, Joy. No livro Atenção de Alex Castro, esse livro aqui maravilhoso, ele fala, é maravilhoso, né? Ele fala, eu até anotei aqui, ó, que quando perguntam por que ele medita, ele diz porque sim. Porque se o objetivo da meditação não for a meditação em si, se a gente meditar para alcançar algo, então já deixamos de estar na presença, né? Que é o objetivo primeiro, por assim dizer. Agora, explica um pouco para a galera que está assistindo a live, né? Como
como ajustar essas expectativas, por assim dizer, né? Porque eu vejo muita coisa. A meditação é bom para concentração, meditação é bom para isso, para ansiedade, para aquilo. E aí, se a gente crava muito essa expectativa nesse futuro, nesses benefícios, por assim dizer, né? Isso pode, de alguma forma, nos distanciar, né, do objetivo primeiro. Com certeza, porque não inventaram a meditação para solucionar a nossa ansiedade, né? Era para outra coisa. E hoje a gente tá, é claro, ela vai ajudar com a ansiedade, vai ajudar com foco, com clareza, todas essas coisas. Ajuda, sim, mas esse não é o objetivo da meditação, né? E muitas vezes, como você mesma disse, quando a gente coloca, não, eu quero começar a meditar porque eu quero ser menos ansiosa. Aí você vai começar a meditar e você vai perceber que uma semana depois você não está menos ansiosa, aí você vai falar, porra, não falaram que é pra ficar menos ansiosa? Por que que eu tô assim, né? E a gente vai colocando uma expectativa enorme num processo que é longo, né? Então, vem a diminuição da ansiedade? Com certeza. Só que demora, é gradativo e não é esse o objetivo. O objetivo é, bom, aí tem vários conceitos diferentes do que seja meditação. E agora eu tô me ouvindo, eu acho que vou ficar sanduíche ishi, mas vamos ver. É, enfim, se eu começar a gaguejar, vocês me perdoem. Mas enfim, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente estar no momento presente, é a gente se familiarizar com o funcionamento da nossa mente. É isso. E quando a gente se familiariza, quando a gente vê de onde vem a nossa ansiedade, quando ela vem, por que que ela vem, todas essas coisas, aí a gente vai aprendendo maneiras da gente lidar melhor com isso, né? Então não é que a gente está pegando a ansiedade pela mão e falando, não, sai daqui, né? Não é enterrar coisas, não é fazer de conta que tá tudo bem, né? É a gente conseguir perceber o que está acontecendo e lidar com isso de uma maneira melhor que a gente tem lidado nesses, né, na nossa vida inteira, basicamente, né? Porque a nossa tendência é ou fugir ou anestesiar, né? Então, ou a gente faz de conta que não tá acontecendo nada e presta atenção em outra coisa e torce para que a coisa suma, né? Ou a gente se anestesia com outras coisas, vai, sei lá, assistir Netflix, vai fazer um skincare, não que tenha qualquer coisa de errado com isso, né? Sim, claro. Mas não é isso que vai solucionar o nosso problema, isso só tá dando uma disfarçada, né? Então, é mais nesse sentido. Então, quando Alex Castro, que é do Zen Budismo, que é uma linha um pouquinho mais austera para nós ocidentais, assim, que ele fala, não, é porque sim, daí você, né, meu Deus, mas é nesse sentido, né? É só para você estar ali com você mesmo, prestando atenção no que tá rolando. É só isso. E aí, Só voltando, isso já é muita coisa, né? Só não que isso. seja pouca coisa, né? Não, Exato. eu nem estou falando das vantagens, por assim dizer, mas da dificuldade de estar só ali com você mesmo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em parar em nós mesmos, em ficarmos ali na presença sozinhos. É um exercício, assim, eu não sei a galera que está acompanhando, mas se vocês meditam, já tentaram, é um exercício, assim, bastante desafiador, né? E nem sempre funciona, por exemplo. A gente não tem esse costume, né? Porque tudo que a gente presta atenção, né, sei lá, 90 e tantos por cento, claro que varia de uma pessoa para outra, mas a maior parte da atenção que a gente consegue está para fora, não está para dentro, né? Então a gente está sempre procurando estímulos, a gente sempre está querendo as nossas dosezinhas ali de, esqueci o nome do hormônio, serotonina e o outro que eu esqueci, né? A gente está querendo essa coisa que seja super excitante, etc. E quando a gente senta e para, a gente fica, meu Deus, e agora? Né? Tem gente que sente um tédio que é maior que todo o universo, e tem gente que fica mais agitada ainda porque de repente percebe que o tempo inteiro ela esteve agitada, mas estava prestando atenção em outras coisas. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi o relato de uma pessoa que estava falando toda vez que eu sento para meditar, a minha ansiedade sobe. Eu fiquei, mas não é a ansiedade dele que sobe, é ele que tá tendo ciência do tamanho da ansiedade dele, né? Ela sempre esteve ali. Sim. Naquele momento em que ele sentou e parou em si, ele percebeu quão forte, né, estava a ansiedade. Nessa linha também, Joy, peraí, que tem mais uma pergunta aqui. É,
Roberto aqui mandou pra gente. Durante a adolescência, eu fiz muita meditação guiada em grupo de teatro, igreja. Nunca consegui relaxar e sentir, nunca consegui relaxar e sentir me desligar do que estava em minha volta. Eu acho que medito quando estou fazendo trilhas no mato, acampando. Pode ser uma maneira da gente conseguir ter Sim, esse distanciamento, digamos assim, mas a meditação não é necessariamente a gente se desligar de tudo. Talvez o pulo do gato esteja aí para você. era É isso que eu porque ia perguntar, porque era uma ideia também que eu tinha de que meditar era me transportar, né? Eu achava que eu meditava também quando eu estava aqui na Chapada, por exemplo. Estou no meio da trilha, sentei, estou contemplando. Era uma espécie de estado contemplativo da natureza. E não necessariamente, né? Assim, porque quando a gente tem essa ideia de que estamos viajando para outro plano, né? Estamos ou no processo de relaxamento ou num processo de desligamento, isso também de alguma forma pode nos tirar da presença. Se eu falei alguma besteira, você corrija, tá? Por favor. sim, mas é nesse sentido. Essa é uma ótima aluna também, mas enfim. É nesse sentido, porque se o que a gente está querendo é estar presente, tudo que está em volta faz parte também, né? Então, não é necessariamente a gente esquecer que existe um mundo, ficar numa bolha, tipo aquelas bolhas de hamster, assim, ai, nada me atinge. Não é nesse sentido. Inclusive, várias meditações podem ser feitas com coisas que são no nosso ambiente, com sons, com sensações, com todas essas coisas. Tudo isso faz parte, né? Então, o relaxamento pode ser uma consequência disso, da nossa concentração, da nossa entrega, de todas essas coisas, mas nem sempre vai acontecer e também, de novo, não é o objetivo maior da meditação, né? Então, é isso que eu falo sempre, né? Muitas vezes o que está impedindo a nossa meditação são essas ideias que a gente faz que acabam sendo o próprio obstáculo, né? A gente não ter boas instruções a respeito do que seja meditação impede que a gente progrida, que a gente ache legal ou qualquer coisa do gênero, né? Então, se eu acho que a meditação é relaxar e eu não consigo relaxar, a puta que pariu a meditação, né? Então, não tá funcionando para mim. Só que não é isso, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com onde que a gente está pegando essas informações, né? Quem está dizendo, qual é a base disso para que a gente consiga ter uma prática mais bem embasada mesmo, né? Que faça sentido e que a gente consiga ligar os pontinhos, né, de tudo isso. Sim, Então, Michele mandou aqui também, ó, Joy, desculpa. É que diga. meditar é desafiador, mas quando conseguimos praticar, é tão prazeroso. Uhum. Exato. Só que assim, a gente sempre está meditando. Nossa, me atropelei. A gente sempre está meditando. E também tem essa questão de que às vezes a gente acha, ah, hoje eu meditei mal. Ou hoje foi maravilhoso, né? Mas é porque a gente está se prendendo a experiências, né? Então, se a gente teve uma experiência mais gostosa, que a gente sentiu que estava relaxado, ou que foi para Nárnia, ou qualquer coisa assim, Até a gente pensa, funcionou. nossa, hoje foi. Hoje foi maravilha. E nos dias que a gente está mais agitado, aí não, hoje eu não meditei. Mas o próprio, né, o movimento da gente sentar e de estar ali só com a gente, prestando atenção no negócio, isso é meditação, né? Então, se a gente está aberto ao presente e o nosso presente não foi na medida da nossa expectativa, isso não significa que a gente meditou mal. Isso significa que a nossa expectativa está meio zoada, né? Se é só para a gente estar ali, é E isso, também você uma está meditando. percepção, né, Joy? Eu tô Uhum. falando por experiência própria. Eu já falei para você várias vezes, eu não tô conseguindo meditar. Só que é justamente essa expectativa de que a meditação tem que ser sempre bom, sempre gostosinho, eu tenho que me transportar, ver luzes coloridas e tal. E Uhum. aí no dia em que eu não consigo fazer isso, eu acho que eu não meditei, mas assim, essa própria percepção de que eu estou muito ansiosa, de que eu estou com né, muitos pensamentos, de que o trabalho está pegando, faz parte da prática, né? Então, assim, Uhum. não é não ter sentido gostosinho que torna a prática, de repente, incompleta, alguma coisa assim. E aí eu queria falar também para você, queria saber de você,
Para quem não pratica, né? Para quem nunca meditou, quem nunca conseguiu meditar, o que que seria, né? Assim, trazer um pouco para o mais palpável, assim, você é ótima de exemplos. O que que seria esse estar na presença, né? Eu percebo que as pessoas não entendem e eu tive muita dificuldade, né? Porque eu também achava que eu tinha que me transportar, de que tinha que ser uma experiência meio mística, alguma coisa assim. E também sobre essa prática em si, a gente tem que sentar, tem que cruzar as pernas. Qual que seria esse ritual, por assim dizer, né? Para os Uhum. leigos. Você está perguntando da presença no dia a dia ou quando a gente senta para meditar? Ou os Quando a dois? gente senta para meditar, e os dois, e no que isso interfere na presença do dia a dia, né? Que a gente passa a ter mais essa noção. Bom, ai, gente, eu sou meio boca suja. Então, Pode xingar, que pode. Aqui pode, tá liberado. as pessoas acham meio esquisito. Ai, uma professora de meditação Pois falando é, mas palavrão. é ótimo que já quebra essa ideia também, não? Uma professora de meditação tatuada, que xinga, Uhum. né? Que não Ai, é meu Deus. zen zen. Vamos lá, adoro. Por isso que eu fui fazer aula com você. Tem gente que se identifica, que bom pra todos nós, né? Mas enfim. Presença é basicamente a gente sossegar o nosso cu. É o que eu sempre falo nos meus cursos, eu falo para os meus alunos exatamente nesses termos, né? É a gente conseguir parar. Mas não no sentido de parar os nossos pensamentos, que tem muita gente que pensa isso também, né? Meditar é esvaziar a minha cabeça de pensamentos. Não, não é isso. É a gente conseguir parar e não já esticar a mãozinha para pegar celular, não ficar pensando, né, naquilo outro. É só a gente estar ali. Que falando assim parece uma coisa muito simples, mas a gente não tem esse costume. É E a difícil pra gente fica cacete. E a gente fica se debatendo ali, feito uns doidos, porque a gente não sabe como fazer, né? Mas Tudo é mais em importante si, do que estar ali, né? Inclusive, exato. tudo se torna urgente, mais urgente que Aham, estar ali, naqueles 10, 20 minutinhos. Eu sei o que é isso, sim. amiga. Então é isso, né? É a gente estar aberto para o que está acontecendo sem ficar pensando um monte de coisa, sem ficar se adiantando, sem ficar remoendo. É a gente estar ali inteiro. Quando a gente está ali inteiro, aberto, tudo se abre, porque aí a gente percebe outras coisas que a gente não perceberia. Em vez de a gente estar naquela noia, né, de estar em tudo quanto é lugar, menos bem ali onde você tá, você começa a perceber outras coisas, você começa a se perceber diferente, você tem uma relação diferente com as pessoas, até a própria comunicação fica diferente, né? Porque normalmente a gente ouve o outro já querendo responder, já pensando em outra coisa, ou nem prestando atenção no que eu tô dizendo. Mas quando a gente tá ali só com a pessoa, só ouvindo, até isso muda de teor, né? Então, é uma coisa simples falando, né? É tipo, é só tá aí, fica aí. Né? Mas Ah, é algo que leva tempo e é assim, o que é importante dizer é que isso é um treino, né? Assim como a gente se treinou inconscientemente a prestar atenção em 3 trilhões de coisas, e tem gente que se orgulha muito de ser multitasker, sei lá, era eu, multitasker, ou, confesso. né? Eu não estou dando indiretas aqui. Mas enfim, gente que se orgulha de fazer 39 coisas ao mesmo tempo, etc. Não é isso que vai fazer a mudança, porque a gente se ilude, né, pensando que está sendo super produtivo e essas coisas, mas não está sendo, né? Enfim, mas de toda forma, isso é um treinamento. Essa maneira como a gente foi agindo ao longo da nossa vida e a gente se acostumou dessa maneira. E a gente está mais presente, e eu não estou falando assim, a gente ficar 100% do tempo presente. Não, a gente está mais presente na nossa vida. Isso é um treino, e isso é possível. Se ela está aqui, né, de testemunho, né, de prova viva de que isso é possível. Por mais agitada que você pense que é, por mais difícil que você pense que é uma coisa muito possível, né? E de Sim. novo, a gente está aqui falando teoria, tudo lindo, maravilhoso, mas é na prática mesmo que isso vai se revelar para você Era isso que e eu que ia isso vai dizer. fazer Na sentido. prática é foda os benefícios que traz, assim, o objetivo em si não é esse, mas consequentemente acaba influenciando em tudo, né? Nas relações, no seu humor, na sua concentração também, para você sentar e fazer o que você precisa fazer, né?
Muitas vezes eu sentava e tinha 2.000 coisas ali, eu levantava 1.000 vezes antes de executar aquela ação, ou queria executar 10 coisas ao mesmo tempo. Então a gente começa a ter uma consciência maior sobre nossas ações no dia a dia mesmo. Eu acho isso muito fantástico, muito. Ó, a Exato. nega falou aqui também, ó, Joy, desculpa. Eu sou uma mulher de 50 anos e não consigo relaxar. Sou uma mulher hiperativa e não consigo meditar. Aquela história do eu sou, né? Você já falou, você pode fazer essa fala sozinha já, né? Mas, enfim. Quando a gente se considera uma coisa, a gente não tá dando muita margem para mudança, né? Porque eu sou assim, eu já tentei 1000 coisas, isso aqui não dá certo, e aí a gente já fica predisposto a novas tentativas. Então a gente não começa de coração aberto, né? A gente começa achando, não, vai dar merda. Então, né, eu vou tentar mais ou menos, mas eu já sei que não vai dar certo, né? Então, tá. E fica aquela coisa meia boca. E é claro que não vai dar certo, porque a gente já tá se comportando de maneira a que não dê certo e a confirmar essa imagem que a gente tem da gente. Eu não tô querendo dizer que você, e nem que qualquer outra pessoa aqui, não esteja enfrentando problemas, não é isso. Mas é a gente tomar cuidado com essa imagem que a gente faz de nós mesmos, porque muitas vezes é isso que acaba entrando no nosso caminho. É o que tá muito na moda agora, né? De falar crenças limitantes. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim. São ideias que fazem com que a gente trave, porque a gente acredita nelas. E mais que acreditar nelas, a gente está sempre inconscientemente tentando provar que elas estão certas, A né? gente age de modo a comprovar, né? Legitimar isso no Uhum, dia a dia. Então, exato. não tem como funcionar, né? Então, assim, só complementando a minha resposta, pode ser que você não tenha encontrado a meditação que era mais adequada para você, pode ser que você não tenha conseguido uma instrução legal que realmente te oriente nesse sentido, inclusive dessas imagens que você vai fazendo, né, de si mesma, e etc, etc. Então, assim, eu sei que eu sou suspeitíssima, mas não desista, né? Experimenta, é o que eu tô falando. Experimenta, experimenta, porque assim, é quase impossível que você não encontre uma técnica, alguma maneira de meditar, alguma maneira de você estar ali que não funcione, assim, que não tem jeito, né? Lembrando também que não é uma coisa instantânea, a gente sentar para meditar e de repente pronto, maravilhoso, né? É um processo, é um treinamento. E dentro desse treinamento, o que eu falo muito para os meus alunos, falei muito para a Cela, é que a gente precisa se basear em alguns valores, que são os valores da compaixão, do não julgamento e da equanimidade. Então, a gente ter essa paciência com nós mesmos nesse processo, a gente não ficar se julgando tanto, não ficar julgando a nossa prática, não ficar julgando nada nesse processo, só tá ali de observador, né? Para daí depois a gente conseguir elaborar respostas, elaborar alguma ideia, alguma coisa assim, mas para a gente não cair no famigerado do automático, né? Que aconteceu uma coisa, eu já concluí outra e pronto, acabou, né? A gente conseguir sair desse círculo vicioso que a gente está na nossa vida para conseguir ter outros caminhos, né? Então, não desiste, tá? Não estou tentando angariar alunos aqui, mas Mas pode ser que sim, encontre. Mas pode ser quem que sim, quiser. lógico, vai ser um prazer. Mas assim, encontre alguém, né, com que você se identifique, né, que os valores sejam parecidos, que ensine coisas com base mesmo, prestando atenção em você, que não seja essa receitinha de bolo que parece que funciona para todo mundo, mas que não funciona, né? Então tem várias questões, né? Essa questão de relaxar, da gente abrir mão do nosso controle é muito difícil. É muito difícil. É um desafio para. A Celas tá assim, né? É um desafio para. Eu só concordo, eu tô aqui no AA. Só concordo. É Passei e um, passo por tudo isso. é um desafio para todos nós, né? E a meditação, das ferramentas que eu conheço, é a melhor de todas para a gente conseguir fazer isso, né? E se sentir seguro ao mesmo tempo, né? Porque a gente vincula a ideia de soltar o controle com estou completamente inseguro na vida, né? Mas
a meditação vai te ajudar a encontrar essa segurança também que existe nesse soltar. E é um alívio a gente conseguir soltar e, né, não ficar controlando tudo o tempo inteiro e ficar naquela tensão, naquela ansiedade, aquelas coisas, né? É uma coisa que vai É. levando a outra. Até porque na Mas, prática a gente sabe que não funciona, né? A gente não tem né? controle mesmo. Então, na verdade, é soltar, aceitar uma coisa que não, de fato, todo mundo já sabe que não está no nosso controle, né? Uhum. Então, assim, é mais um trabalho interno mesmo. Já eu queria que você falasse sobre agora a prática mesmo. Precisa de um espaço todo reservado e de penduricalhos e, né, a coisa mística, uma introdução. Como que é, né, para quem vai tentar começar, para quem está tentando meditar ainda? Como que é esse espaço, né, esse momento em que você efetivamente senta para meditar? Assim, existem algumas escolas budistas, né? Algumas filosofias que têm alguns rituais, algumas instruções, etc. Né? Mas essa meditação secular que a gente faz, digamos assim, o que eu sempre falo é que precisa fazer sentido para você, né? Então, assim, é legal ter um ambiente de meditação? É legal. Mas quando eu digo ter um ambiente de meditação, não é tipo uma sala, né, com um isolamento acústico e 50 mil incensos e Ou então não vou meditar porque a almofadinha, sala não está pronta ainda, não tem o tapete, não tem né? aquilo. Ai, não tem spa. Não, assim, o que eu tô dizendo é, eu tô literalmente no meu espaço de meditação agora. É tipo 1 metro quadrado no meu quarto, lá da estante, só pra provar, tá? Do lado da Entendi. estante, aqui temos o Buda, inclusive. Do lado da estante, tá? É um pedacinho, é um quadradinho no meu quarto que tá ali exclusivamente para isso, com a minha almofada de meditação, que é bom ter uma almofada de meditação, mas não é, assim, estritamente necessário. A almofada de meditação serve para corrigir a sua postura, basicamente, né? Não precisa, você pode meditar numa cadeira, você pode, enfim, não precisa. O que é legal, né, no sentido do ambiente, é que, primeiro, você se sinta confortável. Segundo, que você se identifique com ele, né? E que ele seja convidativo, justamente por isso, né? Então, você não precisa armar um circo para sentar, para meditar, porque daí você não vai meditar, né? Então, no dia que você tá mais cansado, no dia que você tá de ovo virado, no dia que você não vai meditar, porque você tem que fazer um monte de coisas para daí conseguir meditar, e aí que inferno, né? Então, o legal Fora do que no ambiente é que dia ele que você não estiver naquele ambiente perfeito, também não vai rolar, porque sua meditação está condicionada àquele espaço físico, né? exato, isso vale para o ambiente e vale para qualquer coisa, né? Então, se a gente está tentando fazer esse esforço de aceitar o presente, as coisas como elas são, é o que tem para hoje, né? Então, é muito mais essa atitude, é o que tem para hoje. Então, é isso, eu tenho um tapete e uma almofadinha. É isso? Beleza, perfeito, né? Aos pouquinhos você pode incrementar o seu ambiente? Lógico, né? Você pode colocar incensos, pode colocar uma luz especial. Tem gente que gosta de misturar com cromoterapia, também é bacana. Tem várias coisas que você pode fazer, mas não é disso que você precisa. A única coisa que você precisa é de você mesmo primeiro, né? E de você estar sentado com conforto. Só. É isso que você precisa, né? De você estar numa boa posição, né? Numa boa postura e só, né? Então, E é sobre o só isso. tempo, Joy, sobre o tempo, tem algumas meditações curtinhas também. Será que para quem não tem a prática ainda, seria de repente, um mapa aí para começar, uma orientação? E onde que elas podem conseguir, né? Além do seu Instagram, claro, Maria Zen, conteúdos para que elas possam estudar, para que elas, algum lugar em que elas possam acessar a meditação guiada também. O que que você indicaria para essas Uhum. pessoas, no caso, né? Bom, cortou um pouquinho da sua fala, mas eu acho que eu entendi o que você estava falando. Você está perguntando do tempo, né, para quem está começando. Então, o que eu sempre, sempre, sempre recomendo com veemência é que a gente não coloque o carro na frente dos bois. Então, tipo, eu vou começar a meditar, então eu vou meditar por 2 horas hoje. Pode ser que você consiga hoje, mas amanhã muito provavelmente não vai rolar. Então, assim, gradativo. Começa devagar. Tenha paciência, né? Então,
5 minutos seja. Você começou com 5 minutos, né, Céu? 5 Isso. minutos, beleza. E antes eu fazia aquela meditação de 1 minuto. Uhum. Beleza também. Várias Né? vezes ao dia você faz uma meditação de 1 minutinho espaçadamente. Também funcionava, assim. Sim, super funciona. Então, assim, o negócio é, primeiro, consistência, né? Não adianta a gente meditar 3 horas hoje, passar 3 semanas e precisar meditar, né? Porque isso não vai adiantar nada. É que nem a gente ir pra academia uma vez por mês, também não vai adiantar E é uma nada pro projeto merda pra verão. voltar. É uma merda Exato, pra fica voltar. muito mais difícil, né? Assim como a Então, academia, né? Por uhum. exemplo. Né? E daí você vai ficar toda cagada de dor depois da academia. É a mesma coisa com meditação, né? Então, assim, começa devagar, mas começa todos os dias, né? Fazer o possível para que seja todos os dias. 5 minutos seja 5 minutos. 1 minuto pode ser também. Então, fica um tempinho com esses 5 minutos, vai se familiarizando, vai sentindo como é que é, e aos pouquinhos você vai aumentando. Tem um tempo ideal? Tem, mais ou menos, né? Então, existe uma unanimidade, mais ou menos um consenso, melhor dizendo, entre a galera que estuda meditação, entre quem ensina, né, pelas filosofias budistas, etc, etc, que um tempo legal de a gente começar a entrar em outro estado meditativo mais profundo, mais concentrado, etc, é a partir de 20 minutos. Então, 20 minutos a gente consegue fazer, né? Entre 20 a 40 minutos, É dá, difícil também, mas consegue. mas Eu não dá, posso né? mentir. Tem Dá. dias que é maravilhoso, eu fico bem além do que desperta. Tem dias que eu fico. Mas tem dias que não toca o despertador. É isso. Geralmente tem É dias que isso. eu tô mais agitada, assim, é muito difícil. Mas assim, é isso, gente. Como o Joy falou, é um treino e os resultados a gente vê não são nos 20 minutos ali, né? É na Exato. vida. Então a gente vai lá e faz. Eu vi um Exato. vídeo que você postou com a almofadinha assim, lhe chamando e você meio que fugindo da almofadinha. É tipo isso. Tem dia que você é uma batalha, né? Uhum. Mas a gente vai. Sim, Só por hoje. porque. Sim, exato, né? Porque tem dias que vai ser muito mais difícil, porque é exatamente o reflexo de como a gente tá, né? Não é que a meditação de repente ficou mais difícil, mas é que eu tô num dia que tá mais complicado, né? Eu tô mais agitada, eu tô com um monte de coisa pra resolver, tem boleto, desculpa, eu sou cringe, né? Eu tenho um monte de boleto em cima da mesa, não sei o quê, né? Então tem dias que a gente tá, né, mais desconcentrado, mais em outro Sim, lugar, a cabeça e a tá meditação é isso. ferrada. Sim, Uhum. sim. E faz parte, né? Isso não significa que você esteja meditando mal, significa que você está agitado. E por isso a sua prática refletiu esse estado mental que você estava. E é só isso, né? Só que a gente costuma se chicotear muito, né? Tipo, eu sou muito ruim nisso, isso aqui não é pra mim. E a gente já começa a absorver isso como se fosse algo nosso, né? Um defeito nosso, uma falha nossa, uma incapacidade nossa. Mas não é isso, né? Voltando àquilo que eu já falei, é como a gente acabou treinando a nossa mente ao longo da nossa vida, não é? A gente não escolheu isso, né? A gente que de repente ficou assim, né? Porque a gente não sabia outra alternativa. E agora a gente sabe, né? Então tem toda essa paciência, toda essa questão também. Sim, a outra coisa que eu perguntei foi sobre lugares em que as pessoas podem encontrar conteúdo. Uhum. Conteúdo sobre meditação? Sobre meditação, além do Maria Zen, eu já fiz sua publi aqui, claro, o Instagram dela é maravilhoso, gente, eu super sigo, acompanho, recomendo. Ó, a nega que tinha falado que tem 50 anos e que não consegue meditar, disse que precisa fazer aula com você. Já Pois colocou aqui. faça. Faça, vamos fazer. Ela tem uns grupos de meditação em grupo, que é gratuito, a cada 15 dias aos domingos, não é isso, Joy? Isso, domingo de manhã. Tem um Só que link assim, lá, né, para fazer parte do grupo. É porque eu já é tô no só grupo, é só. É só me mandar uma mensagem. Só que assim, é uma meditação que eu não é guiada, né? E eu não tô ensinando ninguém. Então,
é mais o sentido da gente se juntar para meditar. E se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, alguma coisa do gênero, a gente conversa depois, senão a gente fica falando sobre qualquer coisa, né? Só para bater papo. E falar, né, como que tá a prática de cada um, esse tipo de coisa, né? Mas tá todo mundo Sim. muito convidado, tá? Se vocês tiverem interesse, é sempre domingo de manhã, né, que é mais acessível para a maioria, não é tipo 7 horas da manhã, como tem muita gente que faz, é tipo às 10, tá? 10 horas, porque ainda tem E, isso, né? Umas regrinhas de tem que acordar muito cedo, tem que fazer assim assado, é no que funciona pra gente, né? Eu exato. gostei muito de fazer a tutoria com o Joy, porque é meio que uma construção, assim, de acordo com o que faz sentido pra gente, né? Não é assim, Uhum. toma aqui, tem que ser desse jeito, porque não vai funcionar. Comigo, pelo menos, não tinha a menor possibilidade de funcionar se fosse algo engessado, e tem que ser em tal horário, e tem que ser tantos minutos, e tem que ser assim, tem que ser assado. Aí tá mais me afastando do que me aproximando da prática. Exato. Né? Existem, claro, algumas diretrizes, algumas recomendações, algumas coisas assim, Sim, mas com base mas na teoria, no seu conhecimento, a gente construiu junto, né? Uma exato. possibilidade que fazia sentido e que era viável para mim. Mas como Uhum. você falou, imagina você já chegar a dizer, não, Marcela, você tem que meditar 2 horas todos os dias, porque senão você não está meditando. Às Aí 5 eu, horas da manhã. Uhum. e 5 horas da manhã, eu ia dizer, tá bom, amiga, tchau, viu? Passar bem. Ó, Tiago mandou uma mensagem aqui também, ó. Eu tinha uma visão totalmente equivocada da meditação. Após me aprofundar no assunto, descobri que a meditação não é se desligar de tudo, e sim ficar atento às coisas. Muito bem. É basicamente o movimento contrário, né? Em vez da gente se desligar, a gente se abrir. Mas é se abrir ao que tá rolando neste exato instante, né? E não a outras coisas, não o que tá lá na frente, o que tá lá atrás. Mas é a gente tá muito mais aberto ao que tá acontecendo agora, né? Que Sim, é e bem também mais difícil. justamente não é vetar os pensamentos ou o que está acontecendo no entorno. E eu contei para Joy, quando a gente estava fazendo a tutoria, uma coisa que foi muito interessante. Não sei se você lembra, Tchuca, Hum, que lá no prédio no Imbuí, quando eu estou em Salvador, que é onde a gente fica, é, dos é prédio, né? passarinhos. Uma área que não Aham. tem muito verde, não tem muito essa coisa da natureza. E aí depois que eu passei a meditar, eu comecei a ouvir o barulho o som dos passarinhos. Eu, tipo, Uhum. gente, como assim? Eu nem sabia que tinha passarinho naquela área. Então, É isso. assim, a gente fica realmente muito mais atento ao que nos acontece. Isso é um processo natural. Uhum. E eu E não achei é isso um. fantástico. Sim, e não é um atento que, tipo, a gente tá pilhado, né? Tipo, que de olho Não, esbugalhado, assim, porque a gente tem que absorver tudo. Não. É porque a gente tá ali, né? Quando a gente não tá perdido nos nossos trilhões de pensamentos, a gente consegue perceber as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, exatamente. uma analogia que eu gosto de fazer bastante e que é algo que sempre me surpreende, na verdade, porque tem uma diferença. Digamos que você faça o mesmo caminho todos os dias para ir para X lugar. E beleza, você faz esse caminho. E de repente você passa a pé por esse caminho e você percebe que tá tudo absolutamente diferente. Tipo, abriram 59 lojinhas, teve aquela outra que pegou fogo, teve não sei o quê, e você nunca percebeu. Porque era uma coisa tão automática, você estava tão em outro lugar, que você nem viu o negócio que estava literalmente na sua frente, né? Então, é uma outra maneira da gente se relacionar com as coisas, né? É uma maneira muito mais próxima. E não só da gente ficar tanto no nosso umbiguismo, né? De ser a gente é o centro do nosso próprio universo, é claro, né? Mas não no sentido completamente alheio, né? Então a gente tá se relacionando com as outras coisas, a gente tá tendo ciência de que tem outras pessoas ao nosso redor, outras coisas acontecendo, outros seres, tudo isso. E por consequência, isso vai levar a gente a outras coisas, né? Então, se a gente repara mais no outro, a gente vai perceber melhor as necessidades do outro, quem a outra pessoa é, aí, né, por aí vai. Então, são princípios muito simples que acabam se desdobrando em coisas muito maiores, e é isso que eu acho maravilhoso na meditação, Sim, porque sim. é muito simples, é muito singelo. A ideia em si é muito singela, mas ela se desdobra em tantas coisas tão bonitas na nossa vida, né? Que é maravilhoso, mas né, suspeitíssima. Mas é isso que faz meu olhinho brilhar. Porque Oh, foi que mudou muita coisa. Mas é verdade, assim, é o que me faz muito sentido, né? Porque não é uma coisa que tá
só na gente, ai meu Deus, ai porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Não é isso, né? É a gente conseguir, quer dizer, é isso também, mas é a gente conseguir saborear melhor a vida, né? A gente conseguir fazer melhores decisões na nossa vida, para onde a gente vai colocar a nossa atenção, onde não vale a pena a gente se atentar tanto. São essas pequenas decisões que a gente vai fazendo e que no final das contas são a nossa vida, né? São essas pequenas São uma decisões que vão revolução, fazendo. né? Gera uma revolução absurda, né? Essa tua fala me fez lembrar de novo do livro Atenção. Ele faz uma crítica, né, sobre essa coisa que a gente está muito, e que na pandemia surgiu demais, está em alta do desenvolvimento, né? Da gente se valorizar, da gente aprender, ser melhor. Ele fala, né? Melhor para quem, né? Que tipo de investimento é esse que a gente está fazendo se a gente não pensa em ser melhor para o outro, né? Exato. Então, assim, isso que você traz é muito. Porque, assim, muitas vezes a gente consegue uma espécie de paz criando uma bolha, né, Joy? Então, você se isola do mundo, cria uma espécie de mundo paralelo, Uhum. só que daí, né, tu tá ignorando todo o resto, fora que você não tem a segurança de poder ficar ali, né? Ainda tem isso, mas enfim, digamos que você consiga, você tá de fato nesse universo paralelo de uma coisa que você construiu que te distancia da sociedade mesmo, né? E aí, quando a Exato. gente fala em ser melhor, e com isso também que eu aprendi, com a meditação. E assim, não é ser melhor só para mim, ser melhor para o outro mesmo, né? Porque muitas vezes o nosso egoísmo, né? A gente está muito centrado em nós mesmos, nossos problemas são maiores do que os problemas do outro e tal. E com a meditação você aprende a ter esse olhar generoso, não só sobre si mesmo, que também é muito importante e muito necessário, mas sobre o outro, né? Que muitas Uhum. vezes está precisando desse olhar generoso, está passando por dificuldades muito maiores do que você e precisa desse olhar mais atento, né? Que a gente está tão ali apressado e tão envolvido em nossas próprias demandas que a gente esquece de olhar para o lado, né? Sim, e aí entram duas questões, né? A primeira é que a gente não existe sozinho. A gente sempre está dependendo do outro, né? E ligado a isso tá essa questão de que eles chamam de interdependência, né? Então, para eu estar aqui conversando com você, quantas coisas não tem que estar acontecendo, né, proporcionadas por outras pessoas para que a gente consiga ter esse encontro? Então, meu Wi-Fi tem que estar funcionando, portanto a minha internet tem que estar funcionando, daí a hidrelétrica, Itaipu, porque eu tô no Paraná, Itaipu tem que estar funcionando, né? Tem que ter chovido, tem que ter feito um zilhão de coisas para a gente poder estar aqui, né? Alguém tem que ter fabricado o meu celular lá na China, literalmente, né? Alguém teve que trazer o meu celular até aqui, e outro teve que entregar. Então, se a gente começar a pensar, não é pra gente pirar, né? Mas se a gente começar a pensar em quantas outras coisas estão proporcionando esse momento aqui nosso, que parece só nosso, mas que, né, tá dependendo de zilhões de outras coisas, a gente vai tendo um outro olhar sobre as coisas, né? E aí a gente vai vendo que essa ilusão da gente estar isolado é uma ilusão, né? É Isso só não uma existe. ilusão. Sim. Então, é nesse sentido também. Então, é meditação, né? Mas a meditação é muito completa, porque ela traz essa nova visão, né, sobre as coisas, de que a gente não tá sozinho, de que a gente não é o mais cagado, né, de que a gente depende de outras pessoas, que a gente pode estender o que a gente conquista, digamos assim, com a nossa meditação para o outro. E que eu fazendo isso não é porque eu tô querendo ser a Madre Teresa, né? Eu não tô querendo ser canonizada. Mas é que o outro também sou eu, né? Então, se o outro também tá bem, eu também vou estar bem. Por consequência, direta ou indiretamente, né? Então, a gente não faz mais tanta distinção de quem merece e quem não merece. Não, que todos os seres sejam felizes, sabe? Que todo mundo esteja bem, porque se tá todo mundo bem, eu também tô bem, né? Aí tem Então, aquela frase, né? Gente feliz não enche o saco, né? Então, assim, exato, né? Então, se tá assim, todo não é mundo bem, tá todo mundo bem mesmo. Ninguém vai encher o saco de ninguém, vai estar todo mundo de boa, cuidando das suas próprias vidas, né? exato, e não é no sentido assim, você tem que amar todo mundo, achar todo mundo massa. Não, tem uma galera que acha bosta mesmo. Só que é no sentido, seja feliz,
sabe? Você tem o direito de ser quem você é, assim como eu também tenho, né? E beleza, né? O que eu posso fazer? Manter a distância, né? Na medida do possível, se eu não gosto de uma galera. Eu posso tentar conversar com essa galera para entender melhor da onde está vindo tudo isso, né? Porque no fundo, a gente, ser humano, é tudo areia do mesmo saco, né? Então a gente tem algumas diferenças de vieses, a gente tem histórias diferentes e etc. Mas no fundo, a gente tá aqui nessa vida que é muito doida e tem sido muito mais doida, né, do que o normal nesse último ano. A gente tá tentando fazer algum sentido das coisas, a gente tá tentando ser feliz, né? Ou pelo menos não ser completamente miserável nessa vida. Isso é Sim. comum para todos nós, né? Então, assim, não tô querendo dar, assim, um discurso hippie, não precisa, né? Não precisa se você não quiser, mas é muito mais a gente lembrar dessa interligação nossa, né? E de que a gente está aqui com o mesmo objetivo e se prendendo a coisas que são muito pequenas, né? Em relação aos outros. Então, nossa, sou um discurso otimista, né? Eu não sou nem uma pessoa otimista, mas enfim, é nesse sentido. Eu tô achando ótimo. É nesse sentido, assim. E tem no YouTube, Joy, umas coisas assim, meditação para tal coisa, meditação para isso, meditação para aquilo. Funciona? Não. Não. É, para resumir, Adoro. não. Porque assim, a gente está querendo simplificar uma coisa que tem raízes muito maiores, né? Então, sei lá, meditação para depressão. A depressão não é que a gente estava andando na rua e um passarinho cagou na nossa cabeça e de repente a gente ficou deprimido, né? É uma série de coisas, né? Então, desculpa, gente, eu às vezes abre a porta do xingamento e vai, né? Mas, enfim, não é isso. Então, a nossa depressão, e eu posso falar com muito conhecimento de causa disso, é de uma série de motivos, né? Como a gente está se relacionando, como a gente está se vendo, é tudo isso, né? Então, uma meditação que está falando que é para isso, claro, ela pode ajudar a dar algumas pistas, algumas coisas assim. Não tô falando que é completamente inútil. Mas a gente achar que meditando todos os dias por um mês, com aquela mesma meditação guiada, Porque não tem vai, isso, né? né? 21 dias de meditação para tal coisa. Eu também não conheço muito, assim. Nem é por achar que não funciona e tal, porque eu Uhum. nem tenho, né? Estudo e tal, não sou nenhuma estudiosa, não posso falar com propriedade. É que realmente não funcionou para mim. Meditação guiada me fazia relaxar e dormir. Então, assim, não funcionou e aí eu entendi que eu tinha que procurar outras formas. Mas eu vejo que tem 21 dias de meditação para tal coisa, tipo assim, um processo, e as pessoas vão lá e colocam aquela meditação e fazem durante um período, assim. Eu não sei se. Eu Assim, entendi. Não é a melhor opção, mas também não é de um todo ruim. Se a pessoa só tiver essa alternativa, digamos, é melhor do que nada. Tipo assim, né? Ou assim, não. essa meditação mais direcionada, ela pode começar a abrir canais, digamos assim, né? Da gente ter mais consciência do que está acontecendo, isso pode acontecer, sim, de fato. Mas se o nosso problema fundamental é a nossa mente que está mal treinada ao longo de toda a nossa vida, a gente fazer 21 dias de treino não vai adiantar nada, né? Isso é algo a longo prazo e é o que desanima muitas pessoas, né? Porque existe essa ideia da gente daqui 3 meses já tá tinindo e não é assim, né? Então é toda uma reconstrução, uma desconstrução primeiro para a gente se construir de volta, né? Então isso leva tempo. Então, assim, às vezes eu sou meio dura com as meditações guiadas, não com quem faz meditações guiadas, que fica muito claro. Mas é porque muita gente acaba acreditando que vai resolver todos os problemas e não vai, né? Não assim. Então, faça meditações guiadas, né? Experimente, mas com a consciência correta, né? De saber que isso é só assim, 1 milímetro do iceberg que você pode percorrer com a meditação. É muito mais nesse sentido, né? Falar, é tudo uma bosta, né? Mas Sim. calma, muita calma nessa hora,
porque ela não vai ser, né, como que era? Dos Tabajara lá, né, a solução para os seus problemas, porque não vai ser, né? Então, é só Sim, tomar eu muito acho. cuidado com isso. Desculpa, pode concluir. Não, era só isso, era só tomar muito cuidado com isso. Eu vou sugerir, então, eu posso fazer uma lista com esses documentários, esses links que Uhum, você indicou, para poder compartilhar depois para a galera que quiser anotar, né? Acho que eu faço, claro, mas eu te peço ajuda, tá? Porque se tiver, lógico. Até tiver. porque eu não lembrei de tudo agora, mas tem várias coisas que a gente pode recomendar e que é bem bacana. Isso, porque eu acho que para esse primeiro contato, né, para quem está começando a pensar em começar a prática, pode ser um caminho, né? Uhum. Caminho. É, assim, e a gente falou de tantas coisas e pode ter soado meio assustador para as pessoas, porque, meu Deus, né? É muita coisa. Mas, assim, o que você precisa ter em mente a respeito da meditação é que a prática em si é muito simples, as ideias básicas são muito simples, e o que dá trabalho mesmo é a nossa própria cabeça. Então, você precisa ter essa disposição, né? Essa paciência e essa disposição, né? De você tentar, porque assim, você vai começar ruim, tá? Não tem outra opção. Eu não conheço nenhuma pessoa que começou a meditar e falou, nossa, foi. Não. Se começa cagado mesmo. A sua prática é esquisita, você já está fazendo tudo errado. E ai meu Deus, por que eu comecei isso? Onde que eu fui amarrar meu burro, né? Você vai começar sendo ruim. Isso é um fato. Se você conseguir lidar bem com esse fato e saber que você só vai melhorar treinando, né, essa única maneira, né, então a coisa flui com mais facilidade, né? Mas se você tiver naquela expectativa de que não, agora eu vou mudar minha vida e mês que vem eu vou ser outra pessoa, não vai, Vai dar né? ruim. Vai, nem tudo nem começa. Porque daí você só vai se frustrar e não vai ser legal, né? É muito mais com essa consciência de que é devagar, de que a gente precisa ter paciência, mas que ao mesmo tempo é um caminho muito bonito. A gente vai descobrindo muitas coisas ao longo dele, não é só dor e sofrimento, meu Deus, né? Mas é lento, é muito mais lento do que a gente gostaria que fosse, mas não menos valoroso por causa disso. Sim, perfeito. Eu acho que é, com essa sua fala a gente fecha aqui a live. Realmente trouxemos muitas informações, mas isso Hum, que você sintetizou no final é. Na verdade, a gente falou muito, acabou falando muito sobre os benefícios também, né? Tudo que a prática traz. Então, assim, acho que não confundiu muito a cabeça da galera, não. Eu acredito que. Mas aí, quem tiver dúvida depois, vai lá no Instagram do Maria Vem e tira as dúvidas com a Joy. Chuca, quero te agradecer. Adorei, adorei, adorei nosso papo. Muito bom conversar com você. Sempre aprendo muito e acho muito massa o trabalho que você faz, inclusive de tirar um pouco essa coisa mística, né, sobre a prática e tal. Eu tinha um pouco dessa ideia também, embora eu já estudasse alguma coisa antes. Mas eu acho que nesses tempos, né, sobretudo, em todos os momentos da vida, mas sobretudo nesse momento, a gente está com a cabeça assim muito ferrada e a meditação pode sim ser um caminho, né, para sim. a gente trazer um pouquinho de leveza, né, um pouquinho mais Uhum. de... Tô precisando. E É, estamos demais. a meditação pode ser mística, né? Mas o coração dela é bem pé no chão. Por isso que eu gosto, né? Ele é Sim, sim, o muito místico, pragmático. o místico, quando eu falo, é no sentido de que uma coisa meio distante, que você tem que Uhum, ter todo um ritual para a prática. A minha tem, a minha é super mística. Eu tenho meus incensos, tenho os meus cristais, tenho o tapetinho, tem isso, mas assim, não precisa de nada disso, uhum. né? E aí, quando a gente acha que precisa de tanta coisa, isso pode, de alguma maneira, nos distanciar da prática. Acho que Exato. esse é um ponto importante da gente citar. Então, acho que se Obrigada. fosse só para resumir, Pode assim, falar. a meditação é mais simples do que você imagina. Experimenta. Pronto. Era só isso. Ah, Então, gostei dos slogans. Dá para fazer uma publicidade aí, ó. Lá no acabei de Maria Zen. inventar. Mas, ó, Adorei. venha! Vamos produzir essa publicidade, hein? Vamos fazer Vamos. canecas. Mas enfim, Tchuca, obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei a conversa, acho que fluiu, mas
se deu nó na cabeça de alguém, não hesite mesmo, assim, de verdade. Manda uma mensagem, cara, não entendi esse negócio, você falou de sossegar o cu, o que que é isso? Pergunta. De verdade, eu adoro responder essas coisas, eu tenho o maior prazer do mundo, tá? Se você tiver mais interesse em saber como funciona a tutoria, mesma coisa, mas mesmo que você não queira, tipo, cara, isso aqui não ficou muito claro, ou o que que você acha disso aqui? Pergunta. Eu sou facinha, gente, é só chegar aqui que eu tô atendendo todo mundo Ah, é da maneira verdade, que eu ela é posso. bem facinha mesmo, gente. Bem acessível, responde direct. Ela é ótima. Então aproveitem, sem moderação. Mas com respeito. Com respeito, claro, Sim, eu sou sempre. dessa mesmo. Não, mas Facinha, é porém isso. nem tanto, né, querida? Né? Não de graça, só facinho. É, mas é isso, Chuca. Obrigada. Obrigada quem assistiu, quem ainda vai assistir, estará nos vendo no futuro, etc. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, falando da coisinha que faz o meu olhinho brilhar, né? Então, isso me faz muito sentido. Espero que faça mais sentido para outras pessoas, né? E que se animem a tentar, a dar uma chance, né? Com o pé direito de preferência, né? Para não levar uns tropicos no começo. Mas Sim. espero que a gente ainda se veja aí pelo mundo meditativo de alguma maneira. Ai, tá bom. É, gente, tenta, né? Vai que, Vai que é, vai lógico. que. Pois é. Obrigada também a todo mundo que ficou aqui, que acompanhou a nossa live, que tirou dúvidas. Espero que tenha sido esclarecedor, inspirador. E podem lá no Instagram de Joy, Maria Zen, tirar dúvidas também, perguntar. Ela é super acessível, viu? Chuquinha, mais uma vez, obrigada. Adorei, adorei. Sempre bom. E domingo a gente se encontra na meditação, né? Na verdade, esse domingo, eu É acho que é no o outro domingo, né? próximo. É no próximo, é. Domingo. Aos Um domingos. domingo. Domingo de Aos manhã. domingos. Nos vemos. Beijo, 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 gente. Beijo, Beijo. Joy. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e nada de aglomeração, tá? Hoje eu Pelo descobri amor no de Deus. E se Instagram vacinem, horroroso. É, e se vacinem, por por favor. favor. Sem sommelier de vacina. Obrigada. Ai, tchauzinho. Beijo.